Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, seja por todos nós. Nós vamos falar hoje o tema do Evangelho, honrar pai e mãe. Vamos fazer algumas reflexões sobre isso, né? Não só especificamente sobre o tema, mas voltado para o tema. Para entendermos a filiação, a gente tem que se reportar a esse mecanismo maravilhoso que nos concede oportunidades cada vez que nós estamos lá na erraticidade, no plano espiritual, almejando o progresso, querendo enfrentar novos desafios, novas oportunidades, né? Já tendo a oportunidade de fazer reflexões das encarnações pregressas, e ali a gente fica envolvido nesse processo, nessa necessidade de firmos novamente ao corpo físico, ao campo terreno, para experimentar novas sensações, novos desafios, sempre com o propósito e o benefício do nosso crescimento moral. Né? Então, o objetivo é bem claro. Né? Quando a gente se reporta a esse processo de reencarnação, a gente, muitas vezes, acaba tendo conceitos errados sobre essa necessidade. Né? Não diria errado, vamos colocar assim, mas não tão completo. Porque, na verdade, quando a gente faz uma reflexão sobre a necessidade reencarnatória, a gente vai logo analisando que a gente tem que reencarnar porque precisa pagar os débitos, porque precisa se melhorar, porque precisa isso, precisa aquilo. Mas só um fator nos traz aqui de volta. É porque nós ainda não aprendemos a amar. Esse é o grande objetivo. A amar verdadeiramente, como Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, amar na mesma intensidade. Então a reencarnação é esse mecanismo que nos possibilita isso. E como é esse processo de lá? Como acontece? Quando nós estamos lá, nós temos que analisar da seguinte maneira. Nós vivenciamos na última experiência terrena, vamos falar como um desencarnado, como se nós estivéssemos lá preparando. Na última experiência terrena, vamos supor que é essa aqui, nós vamos analisar as pessoas que estiveram envolvidas, com quem nós estivemos, com quem nós partilhamos a nossa convivência, com quem nós guardamos valores, com quem nós depreciamos a oportunidade. E há muitos. A gente pensa que tem poucos, mas a gente tem muitos. Às vezes, muitas pessoas, muitos espíritos com que nós não nos compactuamos nessa sociedade harmônica, nessa experiência. E isso tudo que nós vivenciamos aqui, toda a experiência, todos os valores que nós conquistamos, todas aquelas necessidades, nós carregamos conosco para lá. Na nossa memória espiritual, nós vamos ter todas essas situações lá. E nós não podemos esquecer que nós estamos analisando a última, e teve a penúltima, a antepenúltima e tantas outras. Com quem nós estivemos envolvidos? Com quem nós guardamos necessidades? Com quem nós temos como grande desafeto? Então, a reencarnação é esse mecanismo na lei divina que nos possibilita essas oportunidades. E aí nós fazemos o nosso planejamento. Esse planejamento, para vir para cá, não basta apenas a gente relacionar com esses nossos desafetos ou essas nossas necessidades.
a gente precisa estar bem acertadinho, bem ajustadinho, com dois espíritos principais. São aqueles dois que vão aqui no campo terreno fazer o nosso papel, que vai fazer o papel de papai e mamãe, que vai nos dar a oportunidade, que vai nos dar esse caminho para uma nova oportunidade corpórea. Né? Então a reencarnação é esse processo que vai nos viabilizar isso, de maneira que a gente vai coadunar com dois espíritos lá para nos aceitar. É muita conversa. Vamos ter que bater muito papo com muitos espíritos lá, falar, eu quero ir, ter alguma coisa com você, eu preciso me reajustar, me reabilitar. E a gente vai, instintivamente, conforme a gente vai progredindo, sentindo e tendo cada vez mais a convicção de que a família é a menor célula e a mais importante dentro das nossas necessidades. A menor célula que a gente pode ter do convívio. Não importa em que país a gente vai estar, em que sociedade a gente vai estar, quem vai ser os nossos vizinhos, em que vila, em que bairro, em que país. Nada disso importa. Importa a primeira célula que a gente que vai nos acolher, que é a família. Né? Então ali a gente já reconhece que pode ter pessoas que se relacionam bem com a gente, ou seja, que tem uma empatia muito grande conosco, mas pode ter pessoas ali que sejam nossos desafetos. Pode ser o papai e a mamãe? Pode ser o papai e a mamãe, sim. Pode ser ele um dos nossos grandes afetos? Pode ser, sim. Mas essa é uma experiência em que nós fizemos uma reflexão lá e chegamos à conclusão de que, numa oportunidade ímpar, nós poderíamos desfazer todo o mal-entendido que até então carregávamos conosco. O processo evolutivo nos dá isso, nos permite essa reflexão. Quando nos enchemos de coragem, falamos assim, não, é agora, não tenho mais que ter ódio ou sedimentar ódio pelo meu semelhante até então, que é um espírito como nós. Só que nessa experiência, ele está nos dando uma oportunidade corpórea, que é através dele. É através dele que nós vamos lá do plano espiritual, porque a vida começa lá, imantar aquele espermatozoide, aquele óvulo da mamãe para se combinarem, para formarem o corpo físico com todas as necessidades e com todos os recursos ou deficiências que necessitamos. E é o papai que vai fazer isso, que vai veicular para a mamãe, através desse processo, desse mecanismo da conjunção carnal, que vai possibilitar que se forme a primeira célula e sucessivamente a multiplicação para que o espírito gere o seu corpo de acordo com as suas necessidades, mas principalmente naquele ambiente, daqueles espíritos que resolveram acolher. Então, a doutrina espírita nos fala que a reencarnação, ela nos deriva a dois laços com os espíritos. Os laços corporais e os laços espirituais. Os corporais são esses que possibilitou, através dessa conjunção, formar um novo organismo físico, donde dali pode derivar, por determinadas leis, até pela lei hereditária, de coletarmos ali do organismo físico do papai ou da mamãe alguma enfermidade que nos seja útil para a reparação. Então não é por acaso que muitas vezes o pai tem um problema crônico lá de sinusite, vamos supor, o filho também tem.
Ah, que coincidência! Não é só o fator da experiência carnal. Esse sintoma faz parte também da empatia que temos com aquele espírito, de ter as mesmas necessidades, de ter a necessidade daquele mesmo problema. Então, a lei dos laços materiais, elas nos possibilitam a isso. Nos possibilita, por exemplo, da criatura ter o mesmo estigma do papai ou da mamãe, de ser advogada, de ser cabeleireira, de ser... Ah, minha mamãe é, mas eu tenho uma paixão por isso. Também, dentro dessa compatibilidade. Esses são os laços carnais que nos sustentam e vinculam cada vez mais as nossas necessidades, transferindo de pai para filho. A doutrina espírita também nos fala dos laços espirituais. Esses laços que são mais vigorosos, que são mais enriquecidos, são mais fortalecidos. Qual seja pela afinidade, qual seja pelo desafeto. Esses laços espirituais, eles também são necessários. E não adianta a gente pensar que a gente lá na erraticidade vai escapar a isso. Por que não? Tanto eu quanto ele, que será meu pai, ou será meu filho, estamos marcados pela mesma necessidade. De algo que fizemos um ao outro, de algo que guardamos rancor, que guardamos ódio, que sedimentamos esse sentimento inferior, que encalacrou no nosso perispírito, que está lá sinalizando que enquanto eu não me reabilitar com isso, óbvio que nenhum espírito está fadado a esperar o outro nessa necessidade. Porquanto, se um não despertar, o outro pode despertar e querer, mas ele pode simplesmente evoluir, transferindo aquela mágoa, aquela marca para o seu corpo físico, numa outra experiência dolorosa no campo terreno, sem a necessidade da presença daquele espírito que não quis acompanhar ou não despertou o suficiente. Mas quando ambos despertam, criam entre si uma possibilidade de através desse mecanismo, estabelecer essa célula, essa menor célula e a mais importante no campo terreno, que é a família. E aí sim, temos ali o pai, a mãe, o filho, ou os filhos. Né? E muitas coisas guardam ali, são veladas, que a gente não consegue entender. Não consegue entender. Até de pequenininho, a criança, a empatia que ele tem pelo pai, ou a aversão que ele tem pelo pai. Note bem que não há sadismo nisso, nesse mecanismo da lei divina. A necessidade é a experiência conjunta para sanear, para através do amor, através do sentimento do amor, aquilo que nós falamos que nós ainda reencarnamos porque não aprendemos a amar totalmente. Nesse campo familiar, a grande possibilidade dele ser despertado é intensa. Porque tudo isso vai ser, embora a gente tenha estabelecido o nosso planejamento, a nossa programação, tudo isso fica esquecido no torpor da viagem que fazemos reencarnatória. À medida que nós vamos tomando posse do novo corpo físico, nesse campo vibratório que nós estamos, um torpor intenso nos domina, faz com que esqueçamos do passado. O papai também já transitou por essa viagem, já tinha combinado antes, mas ele também, na sua viagem para o campo físico, também da mesma forma esqueceu.
Então é como se começássemos uma experiência nova, uma experiência inédita. Mas essa experiência inédita, ainda assim, consegue deixar transpassar um ranço quando é casos de desafeto. Não se dá bem, não compartilham opiniões, mas eis que a experiência reencarnatória é a possibilidade ímpar, como dissemos, de vencer esses desafios, de vencer esses resquícios que ficaram de encarnações pregressas, para que nessa nova experiência o espírito consiga suplantar, através do sentimento do amor, todo aquele mal que houvera acontecido anteriormente. Então, é importante a gente saber disso. Agora vocês sabem, já sabem, se houver algum ranço, tem que fazer. Percebe? Não é o conhecimento que vai nos inibir a ação. Ao contrário. Quanto mais a gente sabe disso, quanto mais a gente toma conhecimento disso, que os que estão envolvidos conosco em nossas vidas, os que compartilham a experiência, nem que seja por um dia sequer de nossa vida, que ele vem e compartilha conosco e sai, esses também são importantes. São momentos que a gente precisa se deter para analisar sobre as nossas necessidades, sobre as nossas verdades, sobre aquilo que queremos alcançar, sobre os valores que queremos alcançar. Então, a experiência da reencarnação, ela nos traz essa possibilidade. Embora o desafio seja grandioso, ele é plenamente executável. Plenamente. Qualquer um de nós pode sentir que temos conosco um desafeto caminhando, mas se nós estivermos resignados a vencer as más inclinações, as más tendências, as más influências, a gente vai conseguir estabelecer uma nova rota para essa caminhada juntos. Uma coisa a gente já aprendeu dentro do Espiritismo: a gente não vai chegar sozinho a lugar nenhum. Se a gente tiver desafetos, é no caminho, é durante o percurso, durante essa caminhada, que a gente vai gradativamente tomando conhecimento do amor. É nesse instante que a gente vai trazendo para nós essas responsabilidades que ficaram lá atrás, esses desafetos. Eles não querem, eles vão querer, eles vão aprender. A gente tem que ter intensidade de sentimento para ser determinante na nossa ação. As mães têm essa condição. Quando a gente fala desafeto entre o pai e o filho, tal, a mãe pode também ter essa possibilidade, mas já o fator de gerar a criação, de ter aquele envolvimento durante todo aquele tempo, de transferir ali, com todo o cuidado, da sua saúde, do seu vigor, da sua vitalidade, transferir para a criança, só esse convívio já vai atenuando todo e qualquer ranço que possa existir. A grande chance de ali já estar decretado a harmonia é muito grande. Salvo a mãe, que tem a rebeldia pelo seu feto, rebeldia pela sua gestação, por fatores outros e diversos. Mas a possibilidade é intensa. Então falta só o papai, nesse conjunto aí, fazer a sua reabilitação, fazer a sua parte, estreitar essa relação, porque
saindo desta encarnação, esses laços que nos prendiam, esses laços familiares, eles deixam de existir. Porque seremos dois espíritos em caminhada evolutiva, tentando alcançar o progresso. É óbvio que a sensação, aquele sentimento que envolve essa afetividade de pai, de filho, mãe, filho, vai perdurar. Vai perdurar. Né? A gente vê muitos relatos de mães que estão no plano espiritual e se propõem a velar pelo seu filho e mandam mensagens. Quando nós despertamos como espíritos que somos, que temos uma individualidade e uma continuação, um caminho a seguir, nós vamos perceber que esses laços eles têm que ser afrouxados, ainda mesmo na Terra. Porque muitas vezes o apego nosso é tão intenso e tão grandioso que parece que estamos lidando com um objeto, quando o objetivo é outro. O amor verdadeiro é o amor que liberta, é o amor que permite que cada um de nós, no âmbito familiar, tenha as suas vontades, as suas... Quando a gente faz uma reflexão de família, é um contexto tão grandioso na caminhada evolutiva, que a gente começa a perceber como é diferente nos tempos de hoje. E é o mesmo objeto, é o mesmo objetivo. São os mesmos métodos. A lei reencarnatória não mudou dos tempos de outrora para cá. Antigamente, entre aspas, né? Vou colocar entre aspas, porque a gente sabe que nada é por acaso, a união ou a conjunção carnal, a união entre o homem e a mulher, poderia acontecer, por exemplo, por imposição do pai. A mulher, às vezes, nem conhecia o marido. Vocês que estão jovens, acho que só conhecem isso de história. E se teve curiosidade. Não é do meu tempo também, mas a cultura mostra isso. O marido era indicado pelo pai, era escolhido pelo pai, pelos seus interesses. E as pessoas às vezes perguntam, mas como fica aí, Santo Antônio, na lei da reencarnação? Será que houve? Sim, tudo foi acertado. Só que como a gente não lembra, a coisa parece tão real e tão viva, uma cobrança tão impositória, que a gente fica assim, como assim? Eu não tenho direito de escolha? Esse é mais um desafio dentro do processo reencarnatório. Então, a gente passa de um momento desse, vamos caminhando na história da humanidade, vamos ver a família já numa liberação total, jovens se casando ou se juntando, procriando de forma talvez inconsequente, mas também acertada, ajustada. Todos nós, não importa se foi na época dos hippies, se foi na época da imposição, se é na época atual, todos nós estamos fadados às diretrizes das leis reencarnatórias, consoante as nossas necessidades. Então, tudo isso é para a gente observar essa tal importância, esse âmbito familiar que se forma através desse processo reencarnatório, essa possibilidade, essa união, e através dela ter o reconhecimento
das pessoas. A gratidão, por exemplo. Porque muitos filhos carregam a ingratidão pelos seus pais. Talvez não dessa forma, colocada dessa forma, mas a ingratidão é o não reconhecimento dessa possibilidade, desse encontro provocado com a permissividade dos pais. Porque notem bem, embora estivessem acertado, eles também tinham direito aqui de chegar e falar, não vai vir. Não vai ter reconciliação dessa vez. E não vem e pronto. Cada qual vai assumir sua responsabilidade, mas no contexto da permissividade, é preciso que se haja no coração do filho, pelo menos, a gratidão por isso. E aí a gente vê, a cada momento da história da humanidade, uma forma tão grosseira e tão estúpida e tão vulgar às vezes do trato do filho para com os pais, não reconhecendo os seus valores. Então diz o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, onde Allan Kardec faz a reflexão de uma citação de Jesus narrada por Lucas, Marcos e Mateus, que já constava no Êxodo, constava na tábua de Moisés, de tal forma que Jesus, em várias situações da sua caminhada, mostrou a importância desse reconhecimento. Honrar pai e mãe. Quando ele faz essa colocação, ele mostra, numa amplitude tão grande, tão intensa, que a gente consegue observar que o mestre, que ensina, que era todo amor, que ensina o amor a todo instante, que conclama os seus discípulos, os seus seguidores, a amar os seus inimigos. Nós podemos ver no seu Evangelho, muitas e muitas vezes ele fala, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem. E ele coloca para o pai e a mãe, que seria a pessoa mais importante para o espírito na terra, foi aquele que lhe deu a oportunidade, honrar pai e mãe. Olha o significado disso para Jesus. É muito mais que o amor. É muito mais que caridade. Porque honrar o pai e a mãe além de amar, é respeitar, como diz o Evangelho. É ter condescendência. É ter familiaridade. E é muito importante isso. Tem eu não sei se os senhores já tiveram oportunidade de ver, mas tem uma passagem, um ensinamento que eles fazem, que é um pai que está sentado, já idoso, né? Ele com a sua bengalinha, está sentado com um filho, e aí um pardalzinho vem na árvore, fica ali ciscando na árvore, ele fala assim para o filho, filho, o que é aquilo? E o filho fala, é um pássaro, papai. Não passa um minuto, ele, filho, aquilo o que é? É um pássaro, papai. 3, 4 vezes.
Na quarta vez ele chega, poxa pai, eu já lhe falei, aquilo é um pássaro. Perdendo a paciência. O pai não fala nada, ele levanta, entra para dentro de casa, volta com um livro, que é o seu diário de acompanhamento daquele filho. Abre numa página e lê para ele: filho, nesse dia aqui, ó, você me perguntou 18 vezes o que era um pássaro. E todas elas eu te ensinei. A vida é corrida, a vida nos leva a desafios rápidos, a vida nos proporciona isso, o esquecimento das nossas pequenas tarefas, das nossas pequenas coisas, de uma pequena gratidão. Pode ser que sim. Mas, se um pai pudesse falar a um filho tantas e quantas vezes ele fez repetidas coisas, tantas e quantas vezes ele contou a mesma história para que ele dormisse, ele acalentou nos braços quando ele estava adoentado, A vida é um caminho de mão dupla. Os pais fazem aos filhos, e os filhos têm que enxergar que têm que fazer aos pais. Porque haverá um momento em que ele deixará, por exemplo, a comida cair na roupa, porque ele já não tem as mãos firmes. Quantas vezes a criança faz isso? Quantas? Deixa a comida cair, suja a mesinha da cadeirinha, suja o chão, suja... E com que amor o pai não executa aquela tarefa? A reencarnação, ela possibilita tudo isso. Mas ela tem um ponto. São os dois únicos pontos certos para o espírito quando inicia a reencarnação: nascer, morrer. Talvez muitos de nós não saibamos dizer o que sentiríamos ante a possibilidade de perdermos o nosso ente querido, antes mesmo que pudéssemos manifestar todo o nosso sentimento, todo o nosso amor. Por isso, esse tratado de Jesus, honrar pai e mãe, nessa experiência terrena, nessa experiência reencarnatória, é a atividade de cada dia nosso, quando temos oportunidade, o convívio com esses seres, é manifestarmos a nossa intenção, falarmos a eles do nosso amor, da nossa gratidão pela oportunidade. Muitos de nós, tenho certeza, que já não tem mais essa oportunidade, porque eles se foram. Mas lembra? É a mamãe, é o papai. Eles, de onde eles estão, se não reencarnaram ainda, eles estão convictos ainda das suas tarefas. Estão velando por nós. Estão olhando por nós, participando às vezes, tentando se mostrar. Mas o mecanismo da vida é esse. Né? Cada um ao seu modo. Então, eles estão lá,
tentando fazer algo por nós, tentando se mostrar a nós, tentando se comunicar, ter a mesma referência. Se a alguém essa lembrança possibilitou arrependimento, não se lamente por isso. Ainda há oportunidade, eles estão atentos. Basta uma prece nossa e eles estarão recebendo o nosso sentimento ou aquilo que estamos pensando ou que estamos querendo dizer. Uma prece. Basta uma palavra a eles. Se eles ainda estão vivos, ótimo, melhor. Se faz tempo que não vê, chega em casa hoje e liga. Ô papai, mamãe, muito obrigado pelo que você fez. Eles não vão entender nada, não tem problema. A gratidão tem que ser nossa, tem que partir de nós. Para que esses laços espirituais se preservem, tal qual Jesus ensinou. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A vontade do nosso Pai, de Deus, é que nós progridamos, que nós alcancemos o patamar de evolução, que saiba reconhecer o amor, a gratidão. É isso. Eles serão os nossos companheiros espirituais de longas caminhadas. Hoje é nosso pai, nossa mãe. Amanhã serão esses que nos secundarão nessa caminhada evolutiva. E podemos guardar essa gratidão de que os primeiros passos dentro da evolução, talvez tenhamos aprendido com eles. Então, não fiquem acanhados, né, por essa oportunidade que nós estamos provocando hoje a vocês. Agradeçam aos seus pais. Se vocês estiverem aqui, fiquem à vontade, dê um beijo, diga o quanto amam. Não tem problema. Mas o importante é nós termos a conscientização de que essa caminhada evolutiva, ou nesta caminhada evolutiva, eles são os primeiros, são os principais que nos ajudaram a chegar até aqui. Muita paz em Jesus.